Imagine a seguinte situação. Você participa de uma atividade da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, e depois de participar dessa atividade, alguém pede para que você faça um relatório sobre a atividade. E aí, você sabe como é que se escreve um relatório? Não sei. Aprenda um pouco mais sobre esse gênero textual logo depois da vinheta. Sim, pessoal, hoje nós vamos falar sobre relatório, um gênero textual bastante comum no nosso cotidiano profissional e acadêmico, mas que gera certa dificuldade na hora de escrever. Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso material de hoje, tá? Então, relatório, vamos conhecer então o gênero textual relatório. Então, o que é um relatório? Deixa eu vir para cá. Relatório nada mais é do que um gênero textual predominantemente narrativo. Como assim? Quando você escreve um relatório, você está escrevendo um texto narrando as experiências que você passou em um determinado momento ou em uma determinada situação. É isso o que se espera de um relatório. Tô vendo pela primeira vez. Entretanto, dependendo da natureza do relatório, você vai encontrar algumas partes descritivas também. Okay? Isso tudo vai depender dos propósitos, do objetivo desse seu texto de relatório. Então, a definição é que o relatório ele é um gênero textual predominantemente narrativo, podendo ter algumas partes descritivas, claro, e consiste no relato fiel das atividades executadas por um relator, que é quem escreve o relatório, ou seja, você, autor do relatório, vai ser o relator daquele relatório. Né? Bom, é bem óbvio isso, né? Óbvio. Para que serve um relatório? Não sei. O principal objetivo do relatório é deixar a organização ciente das atividades que foram executadas ou desenvolvidas por você em um determinado período. Tá? Então, é possível que hoje, devido à natureza maior e mais complexa das nossas instituições e organizações, não seja possível que o seu supervisor esteja sempre ao seu lado, sempre ali acompanhando o que você faz. Tá? Então você vai precisar de um relatório para poder deixá-lo ciente de quais foram as atividades que você desenvolveu. Ah, agora eu entendi! Qual é a linguagem utilizada em um relatório? Bom, óbvio, né? Daí que o relatório ele é escrito na linguagem predominantemente a linguagem verbal. Por que predominantemente? Porque a gente pode ter também no relatório algumas ilustrações, tabelas, fotografias, esquemas. Isso vai depender da natureza do relatório, a gente já vai ver os tipos de relatório daqui a pouquinho. Então, você sempre vai utilizar a linguagem dita como linguagem padrão ou a norma culta, em que ela deve predominar no texto do seu relatório. Quanto ao grau de formalidade, preferencialmente formal ou técnico. Se o relatório ele for um relatório feito de um técnico para outro técnico, então você pode caprichar e usar à vontade a linguagem técnica, porque aí a gente está falando de pessoas da mesma área de conhecimentos, da mesma área de estudos. E é um relatório com a finalidade específica de deixar um outro profissional da área, da mesma área, né, que você ciente do que aconteceu em determinada situação. Se for um relatório de uma área técnica para uma área que não seja técnica, né, uma área de outra formação, então você vai adaptar esse vocabulário, esse linguajar e esclarecer o uso de alguns jargões. Mas tenha certeza de uma coisa, quem solicita o relatório sabe o que está pedindo e sabe do que se trata aquela sua ação. Então, você vai poder usar a linguagem que seja mais adequada ao relatório, em termos de nível técnico, tá? Que estamos aqui falando, mas você não pode deixar de utilizar a linguagem formal e de acordo com a variante linguística de maior prestígio social. A gente já falou sobre o que é variação linguística, então, quando eu digo isso, norma culta, variação linguística ou variante linguística de maior prestígio social, você sabe do que é que a gente está falando, não é? Se não, é só você voltar lá no nosso material, dar uma olhadinha, tá, das primeiras aulas da gente sobre variação linguística. Quais são os tipos de relatório?
Como eu disse a vocês, existem vários tipos de relatório, temos relatórios para várias finalidades, para cada tipo de organização. Você pode usar na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia também, mas aqui são alguns exemplos de relatórios. Bom, relatório de pesquisa, relatório de atividade acadêmica. Relatório de atividade acadêmica, para quem não sabe o que seria isso, seria um relatório de uma atividade como monitoria, tá? Relatório de uma atividade de extensão que você participou, então você faria um relatório sobre o que foi desenvolvido nesses programas enquanto você atuou, tá? Relatório de atividade empresarial, então um determinado colaborador é enviado para uma agência, para uma determinada unidade, para substituir ou executar determinada ação. Então ali é um exemplo de um relatório de atividade empresarial, tá? Algo que ocorreu entre as empresas. Ou um determinado colaborador, ele precisa se reunir com uma outra empresa, com um colaborador de outra empresa para eles chegarem a algum acordo comercial. Então é um exemplo também de um relatório de atividade empresarial, né? Claro que isso daí vai ser adaptado à necessidade de cada organização. Relatório financeiro, esse é muito comum e a extensão do relatório obviamente também será diferente, porque um relatório financeiro mensal, ele é naturalmente mais resumido do que um relatório financeiro anual, principalmente se for uma empresa de grande porte, por exemplo, uma empresa nacional ou multinacional. O relatório financeiro anual será um relatório bem mais extenso do que um relatório mensal de uma empresa de pequeno porte. Tá? Então aí você já vê que a extensão do relatório vai variar de acordo com o conteúdo desse relatório. Tá? Então, relatório econômico, relatório de estágio, esse daqui é muito comum, né? O relatório de estágio é muito comum para o pessoal que está concluindo aí a graduação ou curso técnico. Relatório administrativo e etc. Tá? Ou seja, em várias atividades profissionais e acadêmicas são utilizados os relatórios. Em relação à publicação, eu tenho que publicar um relatório. Aí é que está. O relatório ele é um texto essencialmente feito para uma circulação interna. Ele não é um texto feito para ser publicado, porque você escreve um relatório a partir da solicitação de alguém. Alguém lhe solicitou um relatório de determinada atividade que você executou. Então, você vai escrever o relatório para aquela pessoa, para aquele setor, para aquela instituição. Então, vai ser uma circulação interna. Agora, existem alguns casos excepcionais em que o relatório ele precisa ser publicado para mais pessoas externas à instituição. Empresas de grande porte, empresas de capital aberto, empresas públicas, elas costumam periodicamente publicar alguns relatórios informando a população o que foi que elas fizeram durante um determinado período. Então, você encontra com muita facilidade na internet, hoje que é o meio mais rápido e mais prático e mais barato também de fazer publicações em geral, inclusive de relatórios, você consegue encontrar relatórios de empresas para os seus acionistas, das empresas para os seus clientes, relatórios do governo para o povo, da prefeitura para os habitantes da cidade. Cale-se, 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 o senhor me deixa louca! Etc. Tá? Então, essencialmente, o relatório ele tem uma publicação mais restrita, diferente do artigo científico, que a gente já viu que ele em tese, é feito para ser publicado. Uau! Em relação ao título do relatório, uma coisa interessante, algumas pessoas têm muita dificuldade na hora de criar título de um texto. Tem gente que até trava na hora de fazer o título, deixa de escrever o texto, passa meia hora pensando no título. O título não é a parte mais difícil realmente de uma produção textual.
Agora, claro, existem algumas situações que você precisa ter aquele título bem criativo, bem interessante. Uma notícia de jornal, um livro, um conto. É interessante que o título seja aquele título bem atrativo. Mas quando a gente fala de textos de natureza mais técnica, né, como por exemplo o relatório, o título ele não vai ser o seu maior problema. Tá? Ele deve ser bastante objetivo, direto, conciso, ele não precisa ser rico em detalhes e basicamente você vai informar o conteúdo do relatório, do que é que se trata aquele relatório. Alguns exemplos de título estão aí nesse slide e você vê que não tem nada de excepcional, né? A criatividade aqui não foi extrapolada. Claro que você pode sim, se você assim desejar e se tiver liberdade para isso, espaço para isso, usar a sua criatividade para fazer aquele título bem atrativo, mas não é o propósito desse gênero textual relatório. Você pode deixar a sua criatividade, gastá-la, usá-la ao máximo na hora de escrever o texto do relatório, para que não fique uma leitura muito cansativa. Então, relatório de palestra do dia X, do mês tal, do ano tal. Por exemplo, relatório de palestra do dia 15/3/2022. A gente está em 2021, né? Mas já estou pensando na frente. Bom, relatório de viagem, relatório de visita técnica à empresa X ou Y. Bom, é um título simples, tá? Não precisa realmente se preocupar com essa parte do título, em fazer aquele título, o título digno de uma redação nota 1000 do Enem. Tá? A gente quer algo aqui mais simples. Lembre-se que a gente está falando de um texto técnico, tá? Um texto feito com uma finalidade específica. Agora, em relação a gráficos, tabelas, imagens, ilustrações, eu posso colocar isso no meu relatório também? Não sei. Imagine a seguinte situação. Você está fazendo um curso técnico, qualquer que seja o curso técnico, e foi participar de uma visita técnica promovida pela sua escola, pela sua instituição, pela faculdade que você está fazendo seu curso, e você gostaria de mostrar no seu relatório como é o maquinário que você conheceu, tá, nessa visita. Então você vai, claro, desde que a empresa que você visitou autorize, você vai bater algumas fotos, tá, e colocá-las no seu relatório. Isso é bom porque vai enriquecer e mostrar com mais clareza e com mais detalhes o que você aprendeu, o que você vivenciou nessa atividade. Tá? Pode ter isso no meu relatório? Pode sim, e deve ter, quando é o caso. Não vai forçar a barra também para botar foto em tudo que é relatório, não é o caso. Óbvio. Tá? Por exemplo, um relatório financeiro é comum que ele tenha gráficos, que ele tenha tabelas. É comum num relatório de visita técnica que ele tenha fotos, que ele tenha algumas ilustrações, alguns esquemas do local visitado. Tá? Isso aí faz parte da natureza do relatório. Se você foi com a sua escola visitar um zoológico, por exemplo, então vai ser bastante interessante se nesse seu relatório tiver a foto de alguns animais que você conheceu lá no zoológico. Eu estou dizendo alguns porque realmente não vai dar para colocar todos os animais nesse seu relatório, a não ser que o seu professor tenha pedido a foto de todos os animais que você viu no zoológico. Aí você vai fazer um relatório bem consistente, né? Com bastante riqueza de material e detalhes lá. E aí, capriche, né? Então, sempre procure saber, né, do seu orientador, da pessoa que solicitou de você o relatório, o quão detalhado precisa ser o relatório que você vai escrever. Então, é possível ter no próprio corpo do relatório essas imagens, essas ilustrações. Entretanto, se forem imagens muito grandes, aí é aconselhável você colocar como anexo, né? Ou seja, após o seu relatório, escrever o relatório, você vai anexar em algumas páginas essas imagens que você gostaria de acrescentar em seu relatório. Quanto à apresentação, como é que eu vou apresentar meu relatório? Escrevi o relatório e só entrego. Acabou? Sim. Em muitos casos é apenas isso. Você vai escrever o relatório
e vai entregar esse relatório para quem solicitou de você. Tá? Entretanto, existem situações em que essa entrega física não vai acontecer, principalmente neste nosso século, nesta nossa era, e não sei como será no futuro. Mas até então, estamos passando por uma fase em que recebemos muitos materiais de forma virtual. Então, também é possível você entregar o relatório em formato eletrônico, como também em muitas reuniões que você participa e em muitas organizações você faz um relatório oral. Mas que porra é essa? Esse é o relatório apresentado oralmente ali no momento da reunião para todos os envolvidos e interessados na situação. Então, sempre você vai partir da linguagem verbal para escrever seu relatório, para apresentar o relatório, né? Seja seu relatório apresentado na modalidade oral ou na modalidade escrita, você sempre vai partir da linguagem verbal. Em que situação o relatório vai ser apresentado oralmente? Imagine uma empresa, uma organização, ou até mesmo uma reunião em que você vai ter um encontro de extensionistas, encontro de pesquisadores de uma determinada instituição, em que todos os pesquisadores, mais de 100 pesquisadores, fizeram atividades e eles vão apresentar essas atividades para a comunidade ou para todos os envolvidos, para a comunidade interna da instituição. Não seria muito produtivo se todos entregassem um relatório impresso. Claro que de alguma forma eles vão entregar também alguma documentação para comprovar as atividades que foram feitas. Mas é natural que nessas situações também ocorra a apresentação do relatório de forma oral, no tempo de 10 a 15 minutos, né? É possível fazer isso, e dependendo do caso, por exemplo, um relatório empresarial você apresentaria em menos de 5 minutos. Vai depender da natureza da atividade, como a gente já falou. A densidade do relatório depende daquilo que está sendo exigido de você. Tá? Então, lembre-se que nem sempre a entrega do relatório vai ser no meio físico. Ela também pode acontecer de forma eletrônica, como também esse relatório ele pode ser apresentado apenas na forma oral. No caso de você apresentar o relatório ou entregá-lo em forma física, né, em papel impresso, você vai seguir a formatação básica da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Já conversamos um pouco sobre ela em outras aulas nossas, né, em outros encontros. Você pode seguir essas regras básicas caso a instituição não lhe apresente o modelo que ela utiliza. Quando você for entregar o seu relatório em meio impresso, né, em meio físico, é importante que você siga um modelo, siga uma padronização básica, mínima de organização. Você não pode entregar do jeito que você quiser, do jeito que você bem entender. Pode ter uma figurinha, posso botar ali um desenho bonito, pintado à mão, posso... Não é assim. Existe uma formatação técnica a ser seguida na hora de elaborar o seu relatório, na hora de entregar esse relatório. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o layout básico segundo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como eu disse, a gente já conversou sobre ela em outras aulas nossas, tá? Sobre o que ela é, o que ela faz, enfim, tá? E é o que a gente vai seguir aqui. Entretanto, se a instituição que você vai entregar o relatório já tem um modelo próprio dela, então você deve seguir o modelo da instituição. Não havendo esse modelo, siga o modelo da ABNT, que você vai estar bem amparado. Tá? Então, qual é o básico do modelo da ABNT? Fonte em tamanho 12, e qual a fonte que se usa? Arial ou Times New Roman. Uma ou outra, não é uma e outra, tá? Lembre-se sempre disso. Se começar com Arial, termina com Arial. Se começar com Times, termina com Times. Existe uma que é melhor que a outra? Bom, a BNT aceita as duas, então ambas vão ter o mesmo grau de importância. Isso aí difere. Cor da fonte, preta.
tá? Não utilize aquela fonte azul, uma fonte vermelha, uma fonte diferente, não. Não! Cor da fonte preta. Papel no tamanho A4 na cor branca. Tá? Não pegue aquela folha de papel colorido, aquele papel com desenho de ursinho, desenho de umas borboletinhas assim no canto, aquele papel com glitter, com cheiro de melancia. Não, esse papel é muito bonito, muito cheiroso, mas ele não serve para fazer esse tipo de trabalho. Tá bom? E as margens do papel, essas margens também são definidas pela ABNT. As margens então são superior esquerda 3 centímetros, a margem inferior e a direita 2 centímetros. Parece muita coisa, mas quando você imprime, fica muito mais fácil de você encadernar e de você só grampear, botar um clipe de papel em cima, ali na parte de cima do seu relatório e sem atrapalhar a leitura, certo? Espaçamento entre linhas 1,5, isso tudo você edita, você configura isso em qualquer editor de texto, tá certo? Como hoje em dia, por questões de praticidade e acessibilidade, estamos usando muito os editores de texto online. Qualquer que seja, ele seja Google, Microsoft ou qualquer outro que exista por aí, eles têm essa possibilidade de você configurar, né, o layout da sua página desse jeito. E quando imprimir, só imprima em um lado do papel. Tá? Essa daí é a configuração, esses são os parâmetros de configuração para a sua lauda. Tá? Então você só vai usar o lado da frente do papel. Quer dizer, o lado que você imprimir vai ser a frente, né? Só use um lado do papel para imprimir, tá? E de acordo com essas configurações. Se você não for entregar o seu relatório impresso, tá? Então é possível fazer a entrega desse material em formato eletrônico. Como é que faz isso? Através do e-mail. A gente já falou sobre o gênero textual e-mail, inclusive, tá? Então vai estar aqui na descrição do vídeo, em alguma parte, falando sobre o e-mail. E no caso de apresentar por e-mail, você tem duas formas de entregar. Para um relatório de pouca densidade, um relatório simples, se não houver a exigência da instituição que você produza um documento à parte, então você pode escrever o seu relatório no corpo do e-mail. Tá? Então você vai lá colocar no e-mail o destinatário da mensagem, o assunto e a sua mensagem, né, o seu relatório. Tá? E caso não seja o caso de escrever no corpo do e-mail, porque um relatório é um pouco mais denso, já dá uma lauda completa, você tem algumas imagens, algumas ilustrações que quer colocar também, então você vai escrever o seu relatório digitado, normalmente como você faria para entrega física, e você vai convertê-lo para PDF, tá? Você vai salvar no formato PDF e enviar como arquivo anexo, tá? Ao seu e-mail. Então você vai anexar esse arquivo em PDF e enviar por e-mail. É assim que várias organizações, instituições sempre têm trabalhado. Quando é que não vai ser desse jeito? Quando a instituição tiver uma plataforma própria para fazer a entrega desse material, aí você vai acessar a plataforma lá da empresa, da organização, da instituição que você trabalha, acessa a plataforma, digita lá o relatório ou anexa esse relatório, ou quando a apresentação desse relatório for oral. Então você vai participar de uma videoconferência. Hoje, no caso, a gente está usando muita videoconferência. Tá? Então você vai usar uma videoconferência para isso. Ou algum outro tipo de web encontro para fazer isso. Tá? Se não for um encontro presencial. No encontro presencial também vai ser de forma oral, que você pode apresentar também esse relatório. Então, a apresentação do relatório, ela tanto pode ser oral como pode ser escrita. Tá? E agora, depois da gente ver essas características de relatório, bora fazer o nosso relatório? Muito bem, agora é a hora que você vai colocar a mão na massa. Para quem já é meu aluno, estou deixando aqui na descrição também um modelo
básico, né, com capa e folha de rosto, no formato da ABNT, adaptado para a nossa instituição, para a instituição que você estuda comigo, tá? Que você pode usar para fazer os seus relatórios daí, tá? A não ser, lembrando, né, que se você for apresentar isso no seu local de trabalho, se a sua empresa não tiver um modelo próprio de relatório, você pode usar esse modelo da ABNT. Então já vou deixar para vocês o modelo com capa e folha de rosto, tá? Só não vai ter o relatório, porque aí é com vocês, tá bom? E nós vamos escrever então esses relatórios. Eu sei que tem gente que já está com relatório aí para fazer, que tem professor que já está cobrando, né? Então eu espero que depois desta aula vocês já tenham uma noção de como fazer. É óbvio que você só vai ficar craque praticando, né? E como é que a gente faz para escrever bem? Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo dizendo qual é a melhor forma de melhorar a nossa escrita, tá bom? Dá uma lida no post e depois me diz aí o que é que você achou desse vídeo. Se você quiser algumas referências técnicas, tá, sobre relatórios ou sobre textos acadêmicos, você pode consultar qualquer um destes livros que estão aqui, desse lado aqui, você pode consultar qualquer um desses livros aqui, tá certo? Além de vários outros, tá, em formato eletrônico. Nas nossas aulas eu sempre passo muitos links para vocês de vários livros que a gente tem aí gratuitamente e de forma legal na internet. Você pode acessar qualquer um desses links, tá, da gente, ou você pode consultar algum desses livros que estão aqui na biblioteca. Então, espero que vocês tenham gostado do material e bora lá produzir nosso relatório. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele gostei, compartilha com seus amigos e dessa forma você vai me ajudar a saber que esse material é relevante para você e eu vou poder te entregar mais conteúdos nesse formato. Se você tiver alguma dúvida de português que você quer ver respondida aqui no blog, é só escrever para mim, portuguesexperimental@gmail.com. Os contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Beijão para vocês e até mais. Tchau!